Cibélia Alves, sou facilitadora no Espaço de Arte Selga, todas as quintas e sextas-feiras, de 9 a meio-dia, de 1 às 4 e de 4 às 7. Hoje nós vamos falar um pouco do feltro já numa data próxima, que é o Natal. Nós vamos usar uma técnica misturando o feltro com o pet collagem, né? Com o tecido já adesivado aqui, e também vamos usar flores artificiais. Então eu usei o papel termocolante para fazer com que essa peça aqui, ó, ela ficasse dupla, né? Ter a duplicidade e ela ficasse um pouco mais, ó, tá vendo? Ela ficou um pouquinho mais durinha para poder você trabalhar e a peça ficar assim, ó, tá vendo, ó, abertinha. Então aqui nesse trabalho que nós vamos fazer hoje, nós vamos cortar 4 vezes, ó, tá vendo? Aqui já tem 3 vezes e nós vamos unir as 4 partes para a gente poder montar o sino. Aqui ela já encaixou direitinho, então aí você alfineta, né? E aqui também, ó, ela vai encaixar direitinho, ó, tá vendo? Não vai ficar ponta nenhuma, ó. Às vezes a gente tem que fazer um pequeno ajuste na questão assim, ó, como nós usamos o papel termocolante aqui, ó, tá vendo? Ela fica essa sombra branca aqui. Então você, com uma tesoura pequena, você vai vir aqui, ó, e vai cortar esse excessozinho que está aparecendo aqui, ó. Que isso é na hora do corte, né? Que a gente às vezes fica receosa de cortar um pouquinho mais. E aí acontece isso aqui, ó. Depois que você unir, né? Aqui, ó. A gente vai começar a casear. Que a gente vai unir as peças para formar o nosso sino. Lembrando que agora, com essa peça, né, que a gente está começando já a aproximação do Natal, a gente vai ter que trabalhar muita pedraria, muito brilho, para ficar um Natal bem alegre e bem iluminado, né? Nos outros vídeos eu já mostrei como fazer para poder você ter o ponto e a miçanga ao mesmo tempo. Mas eu gosto de relembrar porque às vezes algumas pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade. Você aqui, você vai fazer de acordo com o que você quer. Eu aqui tô colocando um ponto com e um ponto sem, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei uma pedrinha aqui eu não tenho pedrinha, agora eu vou colocar novamente a miçanga. Você tem que usar uma agulha fina, porque não é toda agulha que passa, né, no buraquinho da miçanga, a não ser que ela seja uma pedra um pouco maior. Quando você fizer esse caseado todo aqui, ó, que a gente conseguiu unir até aqui nessa ponta, você vai começar aqui, ó, nessa borda aqui, ó. Aí você vem pra cá, ó. Quando chegar aqui nessa ponta, você vai pra cá. Aqui você vai interromper. Então, essa parte aqui, ó, essas 2 partes, ó, já vão estar prontas, né? Porque você vai casear. No caseado, você vai aproximar o máximo que você puder aqui, ó. Aqui, ó, nesse espaço aqui, ela vai ter que ter uma medida do seu dedo assim, ó. Para poder, quando você for armar, né, que nós vamos colocar o pêndulo, nós vamos colocar fita, então ela tem que estar todas assim, ó, tá? Só com o mínimo de um dedo seu medida aqui, aqui, igual está aqui, ó. Ó, nessa peça, tá vendo, ó? O caseado, ele tem que chegar nesse nível, ó. Para quando você colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui tá o pêndulo, ó, né? Para quando você colocar o pêndulo aqui, você vai colocar a fita aqui, ó,
Então, isso daqui, ó, ele tem que estar exatamente aqui, ó. Se você medir, ó, tá vendo, ó? É um dedo aqui, uma aqui, ó, outra aqui e outra aqui, ó. Então, ele tem que ficar igual, porque se um pedaço desses aqui ficar maior, na hora de você montar, o sino não vai enquadrar. Quando você montar ele, ele vai ficar com um lado maior, então ele vai ficar torto. É como se ele tivesse torto para um lado só. E aí, depois que você caseou todo, chegou aqui, tirou a medida, você vai colocar o pêndulo, né? Que é essa pecinha que tá aqui dentro, ó, né? Que eu usei até essa de fibra, assim, de acetinado, né? E coloquei já a fita que vai ser a base para pendurar. Nessa aqui, ó, eu usei cristal, ó, tá vendo? O mesmo processo de montagem, aí eu usei o cristal. Nesse daqui, eu usei pérolas, ó. Então, de várias maneiras você pode usar o acabamento aqui dentro. Usando isso aqui, fazendo isso, você vai levantar aqui e vai perceber se ele tá no meio certinho, tá vendo? Eu falei da medida. Se ela não tiver na medida certinha, um lado aqui vai ficar maior no caseado, então ele vai pender para lá. Ele vai ficar assim, ó. Ele estando com a medida correta, ele vai ficar no nível certinho. Não vai ter problema para você montar. Nós usamos aqui, ó, o feltro já recortado, né? Que tem um molde. Tem esses galinhos aqui, você vai transferir o molde, vai cortar, porque esse aqui é a parte da decoração que nós vamos usar aqui, ó. Você vai colocar ele aqui, vai posicionar, ó. E ele vai ficar aqui. Isso nós vamos repetir de todos os lados. Ó, então, nós já colocamos dois, né? Um aqui desse lado, um desse lado. E agora vamos colocar um na frente e o outro atrás. Se você preferir, você pode colocar os dois aqui, ó. Ao invés de ficar um em cada lado, essa parte aqui que vai ser a frente da peça, você vai colocar dois, né? Que é a parte da frente da peça, é a que mais chama atenção. Aqui, depois que nós fizermos isso, que a gente colocou isso aqui, colocamos a fitinha, o pêndulo, nós vamos trabalhar um laço pra gente colocar aqui. Então, eu vou mostrar a vocês agora como é que foi que eu fiz esse laço aqui. Como aqui a cor é azul, né? A gente vai trabalhar mais o tom em branco e pérola para ficar uma peça mais equilibrada. Então, como eu fiz esse laço? Eu fiz assim, ó. Ó, eu pego a fita assim e faço isso, ó. Viro pra cá e faço isso, ó. É como se eu estivesse fazendo uma ondinha, né? E vou segurando aqui no meio. Volto na mesma posição, tá? Tô fazendo isso para vocês perceberem que como é que o laço vai ficando. Porque da mesma forma, eu posso fazer sem virar o laço para lá e para cá, né? É só eu posicionar a fita da maneira correta. Ó, tipo aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu não precisei mudar o laço de lugar. Ó. Mas para vocês entenderem como é que é, eu tô mudando o laço de posição, né? Para vocês perceberem como é feito, ó. Vira pra cá, faz de novo. Ó. E o laço, à medida que você vai andando com ele, ele vai formando pétalas, tá vendo, ó? Ele vai formando as pétalas. Depois que você formou as pétalas que você queria, quantas forem necessárias, né? Que aqui na parte aqui decorativa, nós temos que fazer uma decoração bem legal.
Depois que a gente completou essa fase, nós vamos dar um pontinho aqui, ó, para ficar mais fácil para você poder trabalhar. Como é uma fita de seda, ela certamente vai ficar escorregando muito na sua mão. Aí você vai ter dificuldade de segurar. Aí você vai dar uns pontinhos aqui, que isso aqui não vai aparecer, né? Depois que a gente colocar tudo lá, não vai aparecer. Aí você dá o pontinho e agora você vai modelar esse laço em cima da peça que você vai querer. Vamos supor que fosse essa. Se você quiser ela assim, igual está aqui, aqui ó, eu trabalhei o laço aqui e coloquei essa dobra para cima. Aqui ela está para baixo. Você quer ela para cima, só muda a posição. Pronto. Ela está exatamente igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? A dobra do tecido da fita ficou para cá, ó. Mas se você quiser o inverso, é só você virar assim, ó. Dá um outro estilo de laço, né? O mesmo trabalho. Então, o laço nós já orientamos aqui como é que faz. Como a gente vai usar aqui as flores, nós vamos usar flor de tecido, ela é de tecido, porém é aquela flor que a gente compra, né, que tem um pedacinho aqui de plástico e tal. Então nós vamos utilizar também as folhas que vem acompanhando a flor, que é um verde muito bonito, né, vai fazer um composê bem legal. Para não ficar tudo da mesma cor, né, que é o azul no sino, o azul na flor, nós colocamos essas flores aqui pérola, que também poderia ser branca, né? E nós vamos à parte da montagem aqui. Já colocamos lá o pêndulo, que eu mostrei como é que você vai fazer. Colocamos aqui os recortes, né? E vamos trabalhar essa parte aqui um pouquinho mais, para ele chamar mais atenção. Que olha, você vê que se a gente colocar todos iguais, como ele é um sino, tudo bem, né? Que ele vai ficar na árvore e tal, mas um lado dele não vai aparecer tanto, né? Que é a parte que você coloca lá na árvore e ele fica meio que escondidinho. Então aqui, ó, todas as partes, tá vendo, ó? Tem a folha verdinha. Eu optei por fazer uma parte dela com duas, para chamar um pouco mais atenção para sua peça. Então aí aqui, ó, nós vamos passar um pouquinho de cola aqui, né? Do lado, os dois lados e aqui na frente, para segurar esse ramo de flores aqui. Que não tem necessidade de prender toda a peça. É só para ela segurar aqui no espaço onde ela foi colocada. Lembrando que essas flores artificiais, eu só estou dando uma ideia no caso de você for fazer bastante peça, né? É uma sugestão. E agora nós vamos colocar o laço, né? Que toda essa situação é justamente para esconder esse acabamento aqui, né? Senão ele não fica uma peça muito bonita de se ver. Então nós vamos colocar aqui o laço. Nessas horas assim, não precisa ter pena assim da cola não, tá, gente? Pode colocar um pouquinho a mais, não em excesso, mas um pouquinho a mais, porque nós estamos trabalhando com fibras diferentes. Aqui é totalmente sintético, né? E aqui houve uma mistura, né, de coisas sintéticas, que é o feltro, o papel. Então a gente precisa de ter um pouquinho de paciência, né, para essa cola aderir aqui. Porque senão na hora que você for mexer com ela, levantar essa fita aqui, ó, que já foi o aro que nós deixamos pronto, ela vai sair do lugar, né?
Então agora nós vamos para a parte da utilização das flores. Nós vamos colocar um pouco mais de cola, ó, nessa base, ó. E vamos demarcar, ó. Nós vamos colocar uma aqui. E logo em seguida, como nós colocamos coisa, nós vamos colocar a outra aqui, ó. O arranjo ele tem que ter uma quantidade de flores que fique compatível com a peça que você está montando. Ela não pode ter nem muito e nem pouca. Ela tem que ter o suficiente. Em se tratando de peça com flores artificiais igual essa que nós estamos usando aqui agora, né? Nós vamos esperar um pouquinho para essa cola dar uma secadinha. E nós vamos agora colocar essa aqui, pérola aqui. Outra aqui, ó. Lembrando, ó, que essa alça aqui, tá vendo, ó? Ela vai ficar assim. Por isso que a gente tem que esperar secar aqui. Porque se a gente começar a mexer muito, tudo isso aqui vai desandar. Enquanto seca lá, nós vamos colocar umas folhinhas. Aí você passa um pouquinho de cola aqui. Bem no cantinho. Tá vendo? Agora nós vamos colocar outra flor aqui. Que nós temos que encher esse espaço aqui, né? Ó. E agora nós vamos olhar onde é que nós vamos precisar de colocar mais uma folha ou uma flor. No caso que nós não colocamos nada aqui, ó. Lembra? Nós não colocamos nada aqui. Então, nós vamos colocar aqui atrás algumas dessas folhas aqui, né? Para não ficar assim tão sem nada aqui. É só levantar um pouquinho o laço. Então, essa ideia que nós estamos trabalhando, que eu estou trabalhando aqui hoje, é exatamente para ajudar você numa hora que você não está com disponibilidade de tempo para elaborar as flores no feltro. Você escolhe umas flores, né, bem feita. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente colocar uma florzinha aqui, ó, bem aqui. Que ali em cima a gente não pode ainda mexer em nada, né? Porque tá tudo molhadinho com a cola. A gente tem que esperar um pouquinho mais. Todo esse material que eu estou usando aqui hoje, você encontra aqui na Selga. É só você vir aqui e pedir, eu quero o material do vídeo tal. Aí eles vão te mostrar quais são o material que eu usei para fazer o vídeo. A nossa peça tá quase pronta, só esperando um pouquinho mais pra gente ver qual foi o resultado, né? Sua árvore vai ficar lindíssima se você fizer esse projeto, tá vendo? Eu fiz esse mesmo projeto, eu fiz no pérola, no vermelho, no vinho, né? No vinho, tá vendo, ó? E o mesmo projeto eu dividi em duas partes, tá vendo? É o mesmo processo, porém eu dividi em duas e coloquei, usei o cristal
como pêndulo, como eu já mostrei aqui. Então, essa foi a nossa proposta de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Venha conhecer o meu trabalho aqui na Selga.